Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês de uma temática referente ao pânico, ao medo para se realizar projeções astrais. Até depois da vinheta. Estava conversando com algumas pessoas, alguns amigos, ali no Telegram do Guto Logli, que tem um grupo muito legal chamado Telema Magic no Instagram, que aí ele coloca imagens lá no Instagram e está sempre falando um pouco sobre Telema. Ele tem também um canal de Telema, vou deixar depois aqui embaixo na descrição o endereço do canal do Guto Logli sobre a questão de Telema, Raul Seixas, que ele gosta muito, etc. Também o Instagram dele e também o Telegram que ele usa para conversar com o pessoal sobre essas questões telêmicas. Bom, eu até tenho uma entrevista com o Guto sobre essas questões de Telema, etc., que vocês podem dar uma procurada aí no canal, na parte de entrevistas. Mas lá no grupo do Telegram do Guto, surgiu a questão referente ao medo gerado durante uma prática de projeção astral, ou também a questão do pânico, até falaram em síndrome do pânico, gerada após uma tentativa de viagem astral e a sensação, as repercussões que foram sentidas durante a prática. Até surgiu a pergunta de uma forma assim, será possível realmente a pessoa ficar com pânico, um síndrome de pânico, etc., para realizar as práticas de projeção astral por causa desse tipo de coisa? Surgiu uma outra pessoa que falou também de perigos que possam existir. Outras pessoas falam na questão de ser possuído por um espírito, né, que se tem que ter cuidado, que pode ser possuído por um espírito, etc. Todas aquelas crenças que giram em torno da prática da projeção astral, criadas muitas vezes para gerar medo nas pessoas que estão praticando, ou também justamente por falta de conhecimento prático do assunto, por falta de uma prática real, uma experimentação real do assunto para então se opinar sobre ele, né? Então, resolvi fazer esse vídeo justamente falando sobre esse tipo de coisa. Eu já alertei outras vezes e quero reforçar aqui, alertando novamente, da importância de se estudar a temática para realizar as práticas. Muitas pessoas chegam com uma grande ansiedade de querer já experimentar as projeções astrais, sem realmente ter um conhecimento sobre o que está fazendo. E tudo que a gente procura fazer na vida nossa, é importante que também nós temos conhecimento do que nós estamos fazendo. Se nós vamos pegar um carro para sair, né, é importante que a gente saiba dirigir, ter a prática da direção, né? Mas antes é importante que a gente faça o quê? Que a gente entenda o que é uma embreagem, o que é um acelerador, o freio, como é que eu uso as marchas, ou se o carro é automático, como é que funciona o câmbio automático, enfim, tu precisa conhecer um pouco sobre aquele veículo para poder então começar a praticar, não é mesmo? Senão o que acontece? Você vai pegar o carro, vai sair que nem louco, vai bater numa árvore. E tudo na vida da gente, a gente precisa compreender um pouco mais para conseguir realizar a prática. Aqui, nós, no Brasil, temos uma mania de querer primeiro realizar as coisas, ver o que acontece, para depois tentar entender tudo aquilo, né? A gente compra, por exemplo, uma televisão nova e a gente dificilmente vai pegar o manual para dar uma olhada antes de colocar a televisão em funcionamento. A gente já vai ligando, já vai fuçando nos botões, vendo para que serve isso, para que serve aquilo, e na tentativa de erro e acerto a gente vai descobrindo como é que funciona uma coisa, como é que funciona a outra, e somente quando a gente não consegue realmente fazer aquilo funcionar, a gente vai buscar no manual. A gente faz o processo inverso, né?
Isso é uma certa ansiedade que a gente cria, justamente característica deste mundo moderno que estamos vivendo. E com a projeção acontece a mesma coisa. Às vezes as pessoas vêm aqui e querem a prática, querem uma técnica para sair do corpo, mas elas não conhecem o que acontece durante o procedimento de saída. E aí, quando elas realizam a técnica e têm um resultado, elas acabam se assustando com aquilo que ocorre durante a prática. Por exemplo, você realiza uma prática de viagem astral e durante aquela prática vai vir, muitas vezes, a grande maioria das vezes, vai vir repercussões energéticas que podem realmente assustar uma pessoa. Estado vibracional. O estado vibracional, nas primeiras vezes, ele costuma ser muito intenso. Parece que você está tendo um ataque epilético, um ataque cardíaco, algo do tipo. Isso pode gerar muito medo da pessoa. A paralisia do sono, que também foi comentado lá no grupo, que devido à paralisia do sono, muitas pessoas realmente têm um grande pânico da projeção. É algo tão simples de passar, mas que assusta muito a pessoa, porque no momento você se desespera, porque você não consegue mexer o corpo físico. Uh, os ruídos intracranianos causam sempre também um grande pavor, porque você ouve vozes te chamando, você ouve zunidos fortes dentro da cabeça, você ouve barulhos de abelhas, parece, você ouve barulhos estalidos como se fosse um tiro, pá, dentro da sua cabeça, e você leva aquele susto e não sabe de onde vem aquilo ali. Então, são várias repercussões energéticas que vão ocorrer naquele momento, que por falta de conhecimento, você pode gerar naquele momento um grande trauma. Nossa mente, ela tem uma capacidade imensa de criar imagens, de ser muito criativa. Então, um zumbido intracraniano pode se transformar na sua imaginação num derrame cerebral, em sei lá, em várias coisas que vocês consigam imaginar naquele momento. Uma paralisia do sono pode dar a sensação de que você está perdendo o controle do seu corpo e está sendo possuído por um espírito. Antigamente chamavam de pisadeira, e tem até aquelas imagens de um demônio sobre o corpo da pessoa, pisando em cima da pessoa, e a pessoa não consegue então se mexer, porque aquele demônio está ali pisando na pessoa e tentando tomar o corpo da pessoa, né? Algo que não vai acontecer. Outra coisa que falam também, né? Medo de ser o seu corpo ser tomado e você perder o seu corpo, né? Coisa que não acontece. Mas esses tipos de mitos, eles ocorrem justamente pela ignorância da pessoa. Ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Então, a pessoa ignora os fatos reais do que está acontecendo, cria toda uma imaginação por cima daquele fato e aí cria pânico, cria traumas que podem fazer com que você nunca mais tenha uma experiência consciente, fazer com que você se afaste da busca espiritual, que você acredite que está sendo possuído, ou pior, acredite que foi possuído e começa então a manifestar reações psicológicas, psicossomáticas, que são frutos de uma impressão muito forte que você jogou dentro da sua cabeça e você acha que foi possuído por um espírito e está tendo problemas e sua vida não vai dar certo. Enfim, você começa a jogar sugestões para dentro da sua cabeça. Então, tudo isso, pessoal, não é para assustar vocês, mas é justamente pelo contrário, para fazer com que vocês entendam a importância de se estudar o assunto, conhecer aquilo que se está fazendo, procurar ler, assistir vídeos, conhecer os meandros, antes de somente querer praticar, praticar e praticar e criar um trauma na sua vida por causa desse tipo de falta de conhecimento. Então, o meu alerta que eu queria trazer para vocês aqui é que sim, a projeção ela tem perigos. Quais são os perigos? A ignorância, tá? E pela falta da ignorância, você vai criar então traumas, vai criar problemas que podem lhe atrapalhar no seu caminho espiritual e também até na sua vida física. Então é muito importante que você procure conhecer e entender o que é que você está fazendo, o que é que vai sentir durante a prática,
o que é que você vai ver durante a prática. Às vezes tem pessoas que chegam aqui no canal e perguntam: eu vou ver espíritos? É uma pergunta básica? É, mas é importante que a pessoa entenda realmente se ela vai ver espíritos ou se ela não vai ver espíritos, porque esse conhecimento é importante ela levar para já estar preparada no momento em que ela sair do corpo e der de cara ali com, às vezes, o próprio parador dela, e ela acha que é algum espírito assediador ou coisa do tipo. Tá? Então é muito importante que a pessoa saiba que sim, ela está adentrando um outro nível vibratório, que é o nível vibratório dos espíritos. Dependendo da sua vibração energética, vai ser mais ou menos o que você vai encontrar do outro lado. Então é importante que você saiba disso, que você esteja consciente disso, das possibilidades disso acontecer. Embora, na grande maioria das vezes, os amparadores eles nos protejam em situações mais melindrosas, inicialmente, para que nós desenvolvamos a prática. Mesmo assim, é sempre fundamental que você não conte com a sorte, mas conte com o conhecimento. Então, esse meu vídeo vem nessa direção de fazer esse alerta para vocês de que a projeção tem que ser estudada e bem estudada para também ser praticada. Obviamente, não só estudar e não praticar não vai resolver nada, serão somente palavras, mas só praticar e não conhecer pode trazer grandes dificuldades. Então é importante o equilíbrio do estudo com a prática. Já falei isso em outros vídeos e reforço aqui novamente hoje, né, já aproveitando o gancho do que me foi perguntado lá no grupo do Guto, né, no grupo de Telema, sobre essa questão da viagem astral e dessa questão de se ter síndrome do pânico ou traumas após a projeção astral, a prática da projeção astral. Né? Então, sim, realmente você pode gerar traumas porque você não conhece aquilo que está vivenciando. E é importante conhecer. Você pode ter a paralisia e pode sair dela com muita facilidade, com um pouquinho de conhecimento de como sair da paralisia do sono. Você pode ter vibrações e aprender como circular essas vibrações, passar para o resto do corpo, amenizar elas e realizar uma projeção. Você pode ouvir estalidos, pode ouvir sons, pode ouvir vozes e compreender isso e utilizar isso de uma maneira muito tranquila para conseguir as suas práticas. Ou, pelo lado oposto, poderá levar isso numa questão imaginativa, negativa, que vai te fazer criar traumas e problemas. Então, fica aí este vídeo, um comentário rápido, sem muita organização, eu fui falando somente, mas eu acho que é interessante falar de maneira bastante espontânea sobre esse assunto, para a gente ir sempre aprendendo um pouquinho mais e desenvolvendo as nossas capacidades de maneira segura sempre. Paz profunda, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela presença de vocês.